Corrupção tem em todo lugar, ponto. Todo lugar. Não existe um lugar que não tenha. O que... povo fala assim, porque o Brasil... Vai, calma lá. Todo lugar tem. O Brasil, só que ele lambuza no pote, né? Ele pega o mel e joga na cabeça. Mas todo país tem corrupção. Se ele não corrompe lá dentro, por uma questão cultural, ele corrompe fora. Ele corrompe com aquelas empresas que atuam em países subdesenvolvidos. Quando a gente vê o nosso quadro político, ele é um quadro político da geração de 60, 70. Quem coordena a gente? Quem que manda na política no Brasil? É os mesmos caras de 30 anos atrás. Caras, cara, 60, 70. Precisa de uma nova geração. De uma geração com novas ideias. Então a gente só consegue construir reputação se primeiro a gente tiver conhecimento, desenvolver boas habilidades. Das habilidades eu vou desenvolver relacionamentos, dos relacionamentos eu vou obter recurso mais fácil, do recurso mais fácil eu vou gerar influência. Eu vou mesmo. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, o seu podcast de negócios na vida real, sem filtro. Sou Lúcio Aleixo Filho, sócio fundador aqui do Estúdio 767, a casa desse podcast. E hoje, tô só com o Antônio aqui hoje, o Luciano abandonou a gente, Deus, então não vai ter treta, nós vamos ficar tranquilos. Nós vamos poder falar, né? Não vamos o Luciano poder, deixa de falar, né? Então não vamos poder falar. Graças a Deus. Tchau, Luciano. E hoje eu vou passar a bola para você, Antônio. Boa, irmão, Eu vou falar o mínimo possível aqui, porque eu acho que a gente Na verdade, hoje nós vamos aprender. Eu acho que a gente vai falar pouco. A gente vai sentar, vou pegar Nós vamos aqui. aprender, porque tem coisa aqui nessa fichinha aqui, minha gente, que eu nunca vi na vida. Vou pegar minha coquinha aqui, vou sentar, cruzar... Uma pipoca? Eu vou fazer uma pipoquinha aqui, só escutar. Boa. Bom, você já sabe aí, eu sou Antônio Bortoleto, sou diretor executivo do Clube de Permuta, também sou diretor da Associação Brasileira de Franchising. Hoje eu vou receber mais uma vez um amigo nessa mesa e eu escrevi para não ter falhas no que eu vou falar, para não cometer qualquer tipo de gafe. Mentiroso, quem escreveu foi a Cris, a produtora. Mas a Cris não aparece, então foi eu que escrevi, viu, Cris? Obrigado, agora viu, eu Cris? vou falar. Obrigado, Cris. E ó, seguinte, falar desse cara é fácil, vocês vão ouvir pela história dele, pelo tamanho da experiência que ele tem, a qualidade e a robustez que traz quando ele abre a boca. Então vai ser um prazer receber aqui. Vou fazer uma apresentação formal, apesar de não precisar, mas hoje nós vamos receber Lincoln Farias, executivo C-Level, especialista em finanças, governança e compliance. Ele tem atuação internacional junto ao Lead Emirates, em Dubai. E é um líder que conecta Minas Gerais ao mundo dos negócios, e isso eu posso dizer, porque eu vi de perto a sua atuação. Seja bem-vindo, meu irmão. Esqueci, ele ainda tem um podcast também, na Real, lá na 98, que é muito legal, assista. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Que bom te ter aqui, viu, velho? Um prazer estar aqui com vocês, é um grande privilégio, na verdade, poder falar um pouquinho. A gente sabe da importância do podcast de vocês, a gente vê como que isso impacta a vida do empreendedor, do pequeno empresário, do grande empresário e da vida cotidiana mesmo, porque muitas vezes a gente ouve alguma coisa de um empresário, a pessoa muitas vezes ela está no mercado de trabalho, não é empresário, é um funcionário comum, mas muitas das dicas e do que vocês trazem aqui impactam a vida deles também. Que bom, é isso. Acho que e o sentido disso é isso aqui, irmão. Vamos aproveitar já e fala o seguinte, quem que é o Lincoln, qual que é a história do Lincoln que trouxe você até essa mesa aqui, meu irmão? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Muito rapidamente, né, de forma bem resumida, eu acho que tem um ponto que acontece quando eu tinha 10 anos. Meu pai nos leva aos Estados Unidos e a gente mora lá durante 3 anos. Isso foi uma grande virada na minha vida, porque eu aprendi o inglês, então inglês nos hoje... Estados Unidos? Morei em Hyannis, no estado de Massachusetts. Legal. Tanto quanto o nome da minha empresa hoje é Hyannis. Que legal, Hyannis velho, Group que legal. É de onde... Que legal. Uma homenagem. Fala Massachusetts 3 vezes seguidas. Massachusetts. É difícil. E a gente brincava muito com esse trocadilho, né? Massachusetts. Então, acaba que ali começou a abrir o meu mundo para onde a gente vai chegar, que é o universo internacional. Eu acho que quando a criança tem essa possibilidade de fazer uma imersão fora, ela começa a abrir e entender que o mundo não se limita àquele universo que ela tem. Ela aprende a conviver com a diversidade, conviver com o outro, saber se relacionar com outra cultura. Então foi um dos grandes ganhos, né? Meu pai saber se comunicar, né, Lincoln? Cara, isso aí... Você morou muitos anos fora, né, Lúcio? Morei 15 anos, muito tempo fora. Nos Estados Unidos, a maior parte do tempo, e um tempo na Inglaterra também. Legal. E, cara, você se comunicar
é o lance mais impressionante. A maior evolução que você vai ter na sua vida é se comunicar. Não só a língua, cara, é questão cultural também. É isso que eu ia falar, mas a cultura não é mais importante a sua adaptação à cultura do que a língua? Porque a língua a gente aprende até daqui, né? Eu acho que o cultural que deve ser estranho. Cultura, né? Cara, você até fala, mas ao ponto de você chegar e conversar com um americano, por exemplo, entendendo de onde que ele vem. Entendendo o background deles, senão você não entende. Para negócios é importante. Por exemplo, você tratar e aí trazendo para a cultura do americano mesmo, você tratar com um cara do sul dos Estados Unidos é completamente diferente de tratar com um cara do norte dos Estados Unidos. Que não é muito diferente do Brasil, né? Totalmente, né? totalmente. Você tratar com um cara de Porto Alegre, com o de Manaus é totalmente diferente. Completamente diferente. Cara, os Estados Unidos, você não sabe, é maior que os 48 estados continentais americanos. Você tem noção disso? Não entendi. O Brasil... o Brasil. Você coloca que em território os Estados Unidos é maior que o Brasil. Uhum. Mas você tira o Alasca, que não tem nada lá, literalmente... O Brasil é maior. O Brasil é maior. Extensão territorial, o Brasil é maior. Loucura, eu digo porque a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu saí de Nova York, quando foi a primeira vez, né, Juninho, não tinha porra nenhuma, com 18 anos, cheguei lá em Nova York, fui para San Diego. Eu falei, vou chegar em Nova York, vou ter um voozinho de 2h30 aqui, vou chegar em San Diego. Até porque se olha na passagem, 2h30. Na passagem horária, na passagem tem o... Tem um fuso horário, cara, que você não pensa nisso. Você vou sair, chegar lá 8 horas da manhã, vou chegar às 9h30 lá. De lá, né? E a diferença é essa mesmo. Cara, 6 horas de viagem, cara. Eu acabei de fazer um voo de 7h30, 8 horas, vou ter mais 6. É tipo daqui cruzar lá e daqui é o Panamá, irmão. 6 horas. Exatamente, é isso mesmo. E acaba, cara, que essa bagagem depois me levou para sempre ter uma veia empreendedora, porque o primeiro emprego, eu acho que aqui o Brasil precisa até de rever isso, porque a gente fica muito... A criança na escola tá certo, mas a criança tem que aprender o valor do trabalho desde nova, desde cedo. E o meu primeiro emprego lá foi de entregador de jornal. Eu pedi ao meu pai, falei, posso entregar jornal? Porque uns amigos, a influência com quem você anda, né? Uns amigos estavam... Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Então você era aquele bonequinho do Paperboy, daquele... Só que eu ficava... Daqui tem um joguinho de Paperboy, você lembra? Eu ficava estático era muito legal. Na porta de um hospital. E por quê? Uns amigos vendiam um jornal e eu falei, cara, eu quero ganhar dinheiro também. E aí conversei com meu pai, ele falou, não, beleza, onde é que é? Lá no Cape Cod Times. Chegava no Cape Cod Times, fazia o cadastro e tal. Você tinha que apresentar suas notas e tudo. Era muito bem controlado isso. E aí ele te dava um ponto. E esse ponto foi na porta do hospital. Então, todo domingo eu vendia jornal na porta do hospital. O que era uma grande vantagem, porque as pessoas no hospital estavam comovidas. E a gorjeta era maior. Tinha uma vantagem aí. Malandro é o gato. Aqui, na época, eu finalizava o mês, a semana, com $200. Que legal. Gente, 97. Isso naquela época. Dinheiro demais. Dinheiro de fliperama que eu jogava o fliperama inteiro. Cara, assim, só relacionando... É muito dinheiro. Não, muito é porque a gente que eu fui para os Estados Unidos em 1998, certo? Só fazer um comparativo rápido para você falar que $200 é muita grana e realmente é. Se você pegar, eu trabalhei cara, sem imaginar, jardineiro lá, landscaping. Sim. De faxineiro, cara, tudo. Trabalhei porque eu fiz faculdade. Sim. E nas férias eu tinha que trabalhar, cara. Sim. Tinha que ficar lá, não ia, voltava, tudo mais. Mas eu ganhava, por exemplo, $10 por hora. Aí ficava lá fazendo landscape, em 10 horas por dia você ganhava $100. $100 na época, cara, era mais do que um salário mínimo aqui no Brasil. Era isso mesmo. Agora, relaciona hoje, aqui você ganhava, quanto que é o salário mínimo? R$1.500? R$1.500. R$1.500 por dia. Pois eu lembro direitinho que o Belvedere na época tava bombando, né, cara? Eu falei, cara, eu vou trabalhar aqui, vou comprar um apartamento no Belvedere, porque com 100 dias de trabalho eu compro um apartamento no Belvedere. Eu vi é sobre isso. Aqui, eu vi ontem. E hoje a paridade é diferente. Sim, totalmente. Cara, você ganha $100 por hora, não dá um salário, $100 não dá um salário mínimo. Não dá. Aí o pessoal fica comparando, aí vem galera não tem conhecimento nenhum, fica, o dólar bateu 5, 6, não sei o que. Cara, vocês não têm noção do que o dólar era quando o Lula tava. Exatamente. Vocês não têm noção.
a paridade é muito grande, você não pode colocar dólar por dólar, Não, né? não é. Na verdade, a moeda brasileira, ela perde, em termos de investimento de dólar, 20% a 30% quando você compara o câmbio atual. Então, não tem como fazer essa comparação. Desculpa te cara, interromper, não, mas esse é o objetivo. E, cara, beleza, eu saio dali, volto ao Brasil, né? Papai volta ao Brasil. E aí, eu me deparo com... Meu pai sempre empreendedor. Isso foi em 90 que eu voltei em 99. 99, entendeu? A gente volta. Beleza. Sigo para uma carreira que me leva ao serviço público, cortando assim. Comecei no setor privado, eu mexi com casa lotérica. Ok. Durante um tempo, casa lotérica da Caixa. Durante 5 anos. Vendi a casa lotérica e depois fui para a veia pública, que eu comecei a gostar disso, achei interessante. Fiz meu curso em administração pública e fui trabalhar com auditoria dentro do governo. E ali me apaixonei pelo tema. Saio um pouco da vida privada e me apaixono pela administração pública. E a partir dali, em 2012, eu faço o concurso para ser auditor de carreira do Estado. Então, eu passo no concurso como auditor de carreira, ingresso na carreira efetiva de auditor e ocupo o cargo em vários locais. Dentre eles, Fundação de Amparo à Pesquisa, fui auditor-chefe, Secretaria de Estado de Administração Prisional, fui o corregedor-geral do Sistema Prisional de Minas. Oh, que massa. Aqui em Minas Gerais, na década nos anos de 2017, 2018. Trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Depois fui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quis fazer uma transição para o setor privado de novo, mas aí passando primeiro por estatal. Então fui para a Codenge. Da Codenge, exatamente, a gente se conheceu. Ocupei o cargo de diretor administrativo financeiro da Codenge e da Codemig. E depois saio do governo, mas não quis voltar ao governo. Eu tinha opção de voltar ao governo. Eu tenho um cargo efetivo, mantenho a minha licença. Você continua como auditor para todo sempre, né? Isso, mantenho a minha licença, estou de licença. Eu falo, cara, agora eu vou voltar e vou entrar de cabeça no setor privado. E nesse meio tempo, que aí vem o que a gente trouxe lá de história lá atrás, eu fiz um mestrado na Áustria, mestrado em estudos anticorrupção em Viena, na Áustria. Tá anotado aqui, porque eu nunca vi isso na minha vida. Eu quero saber sobre isso. Mestrado de anticorrupção. Que loucura. É uma coisa doida, mas depois eu explico. E aí a gente chega no ponto... Isso foi em que ano, mestrado? 2017 a 19. Foram 2 anos. Logo na transição entre saída da administração pública para a Codenge. Para a Codenge, exatamente. E você morando lá? Não. A cada 2 meses e meio eu ia. Entendi. Então eu ficava aqui, a cada 2 meses e meio eu ia para um módulo, e esse módulo durava 20, 25 Sempre dias. na Áustria? Não. Áustria, Malásia, Singapura, Geórgia. Que legal. Cara, isso é um negócio do caralho. Não, demais. Demais. Por exemplo, a turma de quantos? Isso, 20 pessoas, 18 nacionalidades diferentes. Cara, que massa. E ficava quanto tempo? 22 dias, mais 22, ou menos. cara. Toda vez que ia. Toda vez que ia. Que legal, Porque, né? olha só, eu vou... Cara, o tempo todo que eu estudei fora, tal, legal, você vai pra universidade, né? Cara, você tem aquela expectativa, você vai ficar um semestre, cara. Você vai ficar... Você pensa na sua cabeça, é um negócio meio mental... Cara, você vai conviver com aquela galera ali durante 6 meses, não tem nenhum, tipo, você não tem pressa pra nada, certo? Mas aí você pega 20 pessoas que estão numa expectativa, esses 20 do mundo inteiro, pra ir ali, ficar numa imersão de 20 dias, o que eu acho mais legal a troca deve ser muito grande. ser do caralho. 20 caras de 18 países. Imagina um assunto nessa mesa. porque a galera tem 18 opiniões distintas ali, né? o mais cara? legal porque a galera parou de trabalhar... Parou, não sei o que, pra fazer 20 dias lá, então tá programado na sua vida, igual você tirar férias, cara. Você já ficou ali. Você fica numa imersão de 20 dias. Isso, é muito legal. E o interessante desse mestrado é porque você, na verdade, no fim do dia, você não é aceito, você tem um processo de seleção muito rigoroso. Por quê? Porque eles querem selecionar alguém que consiga trocar. Então você estuda com gente que você nem imaginava. Por exemplo, o embaixador do Azerbaijão em Berlim hoje é meu amigo. Então, o responsável hoje pela FENSA, que é a Coca-Cola no México, amigo também. Que legal. O procurador-geral do Azerbaijão é amigo. Já podemos ir pra lá na Fórmula 1 de graça. Tá vendo? Vamos ver isso aí, Lúcio. Vamos lá pra Baku, né? Vamos lá pra Baku. Princesa do Bahrein.
Olha que legal. Uma princesa de um... esqueci o país africano. Bahrein, cara. Bahrein, eu fui saber que Bahrein existia quando eu cheguei na faculdade nos Estados Unidos, que meu roommate lá era de Bahrein. Eu falei, Bahrein, onde que é essa porra, cara? E ele fala de jeito, Bahrein. Bahrein, né? Uma ilhazinha lá no fim do mundo. Segunda maior renda per capita do planeta. Espetacular. Primeira maior renda per capita é Singapura. Não, e esse cara junto com a, né, esse cara com a gente lá no dorme, cara, ele tinha tudo. Ele tinha carro, tinha uma Cherokee novinha, tinha... Cara, eu falei, caramba, a gente é muito pobre. Isso, cara. E aí disso tudo, até pra gente avançar, pra o que vocês querem talvez extrair, eu rodei mais de 35 países. Então eu conheci culturas completamente diferentes, estabeleci conexões completamente diferentes nesse período todo, né? Eu brinco que eu falei com o Léo hoje de manhã, que a Codenge me acrescentou 3 dos 31 que eu já conhecia. Muito pouco, né? Dentro desse universo. Porque eu sempre fui um apaixonado pelas relações. E aí leva hoje a atuação da minha empresa, para finalizar a minha história. É negócio internacional. Um dos focos, nós temos uma empresa, um grupo, chama Gave Partners. Dentro dessa empresa tem 2 empresas, um que é um escritório empresarial de advocacia e uma outra empresa focada em 3 eixos. Um eixo, consultoria, governança, risco, controle, compliance, IPO de empresa. Segundo eixo, intermediação de negócios, então desde venda de commodity até internacionalização de empresas, abertura de mercados. Então a gente estava na China agora, tem 20 dias para trás, a gente estava na China com um cliente fazendo abertura de mercado, na verdade, de compra de insumos de melhor qualidade para o mercado brasileiro dele aqui. Você foi lá apresentar o mercado para ele. Vamos lá apresentar o mercado para ele. Legal. E temos uma holding na China, ou em Hong Kong, que faz a intermediação também, se necessário, de produtos de lá para cá, porque você tem uma vantagem tributária. Então, esse é um dos pontos. Emirados Árabes, que você colocou no Lead Emirates. A gente tem uma conexão muito grande. Existem projetos que a nossa empresa hoje toca. Com o Rodrigão lá, né? Com o Rodrigo. Isso. Toca em Abu Dhabi. Então a gente tem uma... O Rodrigo fica em Abu Dhabi? O Rodrigo fica em Dubai. Em Dubai, né? Mas o Rodrigo é do Lead Emirates, né? O presidente do Lead Emirates. E o último braço é o braço de participações. Então a gente tem participações em algumas empresas. No trabalho de consultoria, muitas vezes eu vou te prestar uma consultoria, ela é muito cara para você, porque você vai achar que é caro me pagar, eu vou achar que é barato o preço, você vai querer me dar. Então no fim do dia a gente fala, vamos fazer o seguinte, dá um equity, dá um equity aqui, para você não sente tanto o equity, a gente acaba entrando dessa forma em alguns coloca o seu na reta também, né? Exatamente, porque aí você quer que dê certo. Mas é uma demonstração que o cara acredita no seu, né? Não acha errado. Que dê certo. E isso vem essa que é um pouquinho da história do Lincoln, assim, bem resumida. Mas, velho, mas vamos um pouquinho, vamos dar um passo para trás pra gente voltar para os negócios internacionais, que eu acho que é a sua casa hoje, e é o que você domina, mas evidentemente sua história te trouxe ao negócio internacional. E os negócios, para você fazer negócios de forma internacional, você tem que ter uma bagagem muito grande. Eu acho que acredito que a maior delas foi na Codenge, ou não? Não. Foi aonde? Eu acho que a maior delas e mais intensa foi na Secretaria de Administração Prisional. A Codenge deu uma bagagem muito grande. Porque na verdade é o seguinte, é onde te dá casca, assim. Lá na Secretaria, diretamente, respondeu mais 140 pessoas. Pra mim, na Codenge era um pouquinho mais. Eu tinha dentro da minha diretoria, era 160. Se colocar os terceirizados, ia para uns 350 pessoas que ficavam diretamente ligadas a mim. Mas no fim do dia, o que a gente extrai dessas experiências? A forma de como nós lidamos com as pessoas. Porque no fim do dia é só gente. O que vale é isso. Gente no fim do dia. Então a gente acaba desenvolvendo algumas habilidades. E a Secretaria de Administração Prisional talvez tenha me marcado mais no desenvolvimento dessas habilidades, porque era um contexto que eu desconhecia completamente. E de um universo que é completamente paralelo ao que a população imagina que seja. Então a gente tem um universo dentro das prisões, das cadeias, que é completamente paralelo. Onde é um mundo à parte. É um mundo à parte, onde a violência, muitas vezes, ela acaba se tornando algo normal, algo corriqueiro. E isso acaba trazendo, principalmente no nosso caso, que muitos processos adivinham dessa relação entre o agente e o preso,
você tinha situações assim, que nosso coração ficava até... Claro, você ganha casca, mas seu coração começa a ficar muito duro também, né? Então você... talvez é um trabalho pra você não permitir isso também, né? A Codenge trouxe talvez a maior experiência em termos de visão de negócio, de administração de orçamento. Eu administrava orçamento de 1,7 bilhões ano. Fora o orçamento de investimentos que gerava em torno de 2 bi. Então você tem uma outra experiência, mas em termos de bagagem, de conteúdo, do que traz liderança, é a administração. Você acha que foi isso que te levou a fazer esse trem maluco aqui, que é o mestrado anticorrupção? Um pouco. Explica o que é isso, velho. Então, porque deve ter um monte de gente ouvindo, falando assim, eu tô com o Antônio ali, eu não entendo nada. E hoje isso voltou. Por quê? Você entende isso? Eu não entendo. Onde que surge isso? Se você pega o movimento, todo país, tá? A cada 20 anos, ele passa por um ciclo de escândalo de corrupção. Isso é estatística global. Assim. O Brasil, ele é campeão porque ele faz a cada 10. O Brasil gosta, né? Esse é o que a gente sabe. Né? Porque o professor do mestrado o Brasil. Isso é que a gente sabe. Porque é o escândalo. O escândalo gera. Mas isso é estatística a cada 20 anos, mas qualquer país. Cada 20 anos, qualquer país. Vai ter corrupção. É até bom falar pra quem tá em casa. Eu acho isso legal, galera. O seguinte, só contar um negócio. Corrupção tem em todo lugar. Ponto. Todo lugar. Não existe um lugar que não tenha. O que vou falar porque o Brasil vai, calma lá. Todo lugar tem. O Brasil, só que ele lambuza no pote, né? Ele pega o mel e joga na cabeça. Mas todo país tem corrupção. Se ele não corrompe lá dentro por uma questão cultural, ele corrompe fora. Ele corrompe com aquelas empresas que atuam em países subdesenvolvidos. Então, você tem a história da corrupção para chegar até onde desperta o mestrado. Você tem um grande caso, a FCPA talvez seja a maior legislação hoje que nós temos anticorrupção global, que é a legislação americana. Ela data de 77, do escândalo de Watergate. Um escândalo envolvendo, cara, um processo eleitoral nos Estados Unidos. E aí tem um livro que eu escrevi... Watergate foi o Nixon. Foi Nixon. Ok. Presidente Nixon. E eu tenho um capítulo de um livro que eu escrevi, que ele conta o ciclo, eu desenvolvo o ciclo, a teoria do ciclo do aprimoramento de políticas anticorrupção. Então, você tem um escândalo. Desse escândalo, você tem o quê? Divulgação de mídia, ou seja, o escândalo é divulgado. A divulgação de mídia, por isso a importância da imprensa livre, da imprensa principalmente disso aqui, que a gente consegue falar, vocês também são imprensa de alguma forma. Depois você tem o quê? A comoção social. A indignação social, ela advém do conhecimento. Eu me indigno por quê? Porque aquele cara roubou e eu não aceito roubar. E roubar é um absurdo, ele me roubou. Caso do INSS, recentemente agora. Então isso gera o quê? Indignação social. Tudo. A indignação social, ela gera pressão política. Para uma mudança de atitude. Exato. E o político, ele quer o quê no fim do dia? Voto. Claro. Ele quer voto. Então ela gera o quê? Pressão política. A pressão política... ela gera o quê? Resposta legislativa. Como é que o político responde? De forma... a resposta legislativa sempre. Não tem jeito. Aí, onde isso... E depois dessa resposta legislativa, eu tenho um normativo. Uma lei... Ou seja, você tem uma correção àquele ato ilícito que foi feito. Isso, não é só isso? Que lembra que é um ciclo. E aí eles vão e criam outro ato ilícito. Só que esse mecanismo novo, ele aprimora controle. No aprimoramento de controle, ele gera mais investigação. Que gera mais investigação, vai gerar mais escândalo. E aí você volta o ciclo. Cara, você respondeu bem a pergunta antes de eu fazer. Cara, que a corrupção é muito mais um movimento político, né? A corrupção tá ali acontecendo. Sim. Cara, ele tá debaixo da anis de todo mundo sabe o que tá rolando. Cara, chega uma hora que tem um pontapézinho a mais ali, cara, que aí as forças políticas, elas se utilizam daquilo para ganhar poder, para se retroalimentar. No fim do dia, eu acho que tem uma definição de corrupção que todo mundo entende. Assim. Corrupção é o uso do poder confiado em benefício privado. Então eu confiei a você Repete um poder. aí, por favor, irmão. O uso do poder confiado em benefício privado. Essa é a definição de corrupção pela Transparência Internacional. E aí, qual que é o grande lance que a gente tira disso? A gente sai só de dinheiro. A gente entra também, tudo que eu confio a você, que você utiliza aquilo para deturpar essa relação de confiança, é corrupção.
Ok. Então isso, quando a gente entende o conceito, a gente entende que a corrupção sempre estará presente enquanto existir gente. Quando for só inteligência artificial, tudo e a gente não existe mais, acabou. Né? Vai ter corrupção também, que eles vão se corromper no fim do dia. Eles vão dar um jeito. Mas enquanto tiver gente, nós teremos corrupção. Está buscando uma forma de revolucionar a gestão do seu negócio? Então você tem que conhecer a Sultz. Com a Sultz você tem tudo o que você precisa dentro de uma só plataforma, desde o controle total dos seus negócios, até relatórios gerenciais e uma comunicação fluida para toda a sua equipe. Tudo isso para que você possa tomar decisões mais acertadas dentro do seu negócio. E o melhor, é super fácil de acessar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acesse www.sultz.com.br. Não perca tempo, venha descobrir como a Sultz pode revolucionar sua forma de trabalhar e levar a sua empresa para o próximo nível. E aí, de onde surge aí, respondendo a sua pergunta? Nós temos o escândalo de 2013, pelos 20 centavos, lembra? Não é só pelos 20 centavos, Isso. as obras da Copa. Que foi o motivo que veio pra rua. Que foi o Vem Pra Rua, que eu acho que a Fiat... Não pode falar nome, né? Pode falar o que você quiser. Aliás, patrocina a gente aí, Fiat. Abraço. A Fiat trouxe uma propaganda à época. Eu lembro demais. E essa propaganda... Com o Rapa. Foi ótimo. E essa propaganda, cara, a música casou com o movimento, assim, e sem querer. Então Vem Pra Rua. Foi mesmo. Vamos pra rua. A música é massa. A música é massa demais. A música é de energia. Esse movimento cresce, não é só pelos 20 centavos, começa a ser pro hospital. Uma declaração muito polêmica do Ronaldo. Fenômeno. Ele fala, olha, a gente não faz Copa do Mundo com hospital. Então, só que aí os estados superfaturados, e aí você gerou uma indignação social, que nasce a Lei Brasileira Anticorrupção. Mas a 12846. Mas foi ali que nasceu a Lava Jato também. Foi. Depois. Foi. Na verdade, a Lava Jato já. A Lava Jato explodiu o escândalo em 2015, mais ou menos. Ela já existia há muito tempo. As investigações já existiam, mas ela explode nesse período. Então, E é o bode expiatório pra mim. Isso que eu tô falando, que é o movimento político. A partir da hora, cara, agora tem um movimento maior. Não, mas na verdade o movimento ele é antes. O movimento é esse. Eu entendo que o movimento vem político, antes. Né? Eu tô falando que a partir daquele momento se criou-se um clima que, porra, alguém vai se beneficiar comigo se eu apertar o pé no acelerador. Sim. Aí aperta o pé no acelerador e todo mundo roda. É isso. Eu brinco é o seguinte, quando você tem um escândalo de corrupção que sai, é porque alguém da linha de pagamento não recebeu. É isso mesmo. É meio que isso, porque é a teoria do follow the money. Ou você começa a seguir o dinheiro. Ou você esgotou a grana e você precisa mudar a fonte e precisa entregar alguém. Eu vou dar um exemplo. Pra mim, o maior nível de corrupção do Brasil tá no nível de prefeitura. Entendeu? No Brasil inteiro. Cara, a rachadinha, na minha concepção, de forma leiga, tá intrínseco no Brasil, o Brasil inteiro. Acontece pra todo lado. Cara, tá todo mundo recebendo, tá todo mundo calado, igual o jogo do bicho, né? Eu não tô recebendo. Eu digo ninguém eu digo nada comigo. Eu digo que tem um centavo vindo. Eu digo que quem assina, quem tem a caneta lá na mão, tá ali. Mas eu acho, eu entendo o que você está falando, cara, mas eu acho que quando a gente fala da corrupção, e aí principalmente no caso histórico aqui que o Lincoln está trazendo, é algo muito maior, porque na história do país nunca teve uma corrupção igual foi a partir de 2015, com a Lava Jato, a gente foi descobrindo os desvios de Petrobras. Não, tá vai lá, pega pro Nilton Cardoso lá pra você ver. Mas eu acho que em proporções, é porque quando a gente pega o caso da Petrobras, o caso da Petrobras é o seguinte, a Petrobras era a maior empresa global na época. Não sei se vocês lembram disso. Claro. E o que acontece? Você pega e dá um desvio, você promove um desvio de 3 a 5%, primeiro que você não consegue nem identificar isso no balanço. Fala, porque a gente sempre mexe com isso. É muito difícil identificar um desvio de 3 a 5%. Se você não tiver alguém denunciando. É isso. Só que 3 a 5% do que é o INSS, basicamente, que fizeram no INSS. Do orçamento da Petrobras. É muito dinheiro pra caramba. É muito dinheiro. Então, quando você vê um cara devolvendo, sei lá, 11 milhões, 10 milhões... 150. 12 bilhões. É bruto. Cara, é muito dinheiro. Nós podemos falar sem filtro aqui, beleza? De política? Podemos. Sabe o que eu acho que é o mais maluco disso tudo, velho? É porque eu acho que a gente tá vivendo numa bolha. E aí a corrupção, ela faz isso. Que você falou uma palavra que me chama muita atenção, que é a normalidade do ato infratório. Ou seja, ficou normal roubar no Brasil. Sim. Por exemplo, mas ficou normal dependendo do viés político, que é o que eu não gosto, por exemplo. Sim. Por exemplo, eu não gosto da imprensa que ela tem lado.
Sim. Porque ela não foi feita para isso. Sim. E hoje em dia, assim, não quero colocar viés político na minha fala. Eu tô tô pensando muito para falar para que não pareça um viés político. Mas é difícil, e te explico. É difícil ver a imprensa não batendo na INSS. E ali é um ato de corrupção, assim... Gigante. Olha o que aconteceu. Antônio, Gigante. Antônio, mas como você escreve uma história sem um viés? Calma. É possível. Calma, mas... Não, mas a gente sabe por que a imprensa não tá batendo. Isso é uma óbvio, coisa é ser um viés maior, um viés menor. Não, a gente sabe. Não, eu sei por que ela não tá. Simples, porque a verba tá entrando e o pau tá comendo. É assim que funciona. Lógico. Mas só que é o seguinte... eu acho que tá na hora, onde que eu queria chegar assim? Eu acho que tá na hora da gente voltar pro Vem Pra Rua, pra vigilância da sociedade. Sim. Porque o que corrige postura, igual você falou, é a vigilância, social. é a pressão social. Porque é quem vota. O que gera mudança é pressão social. Montou um bloco de 10, o político vai fazer assim. Era assim. Mas por isso... Monta um bloco de 1000. Em Roma já era assim. Mas que era um bloco de 1000. Por isso a preocupação em relação à regulação das redes sociais. É lógico, porque nitidamente pra quando calar. você tem a imprensa livre é aquela que não precisa de um veículo específico para poder se manifestar. Né? Então ela tá aqui, tá no celular, ela tá no WhatsApp. Eu divulgo o que eu quiser aqui no meu. Eu divulgo. E o cara compartilha mais que o Jornal da Globo. Exatamente. Então ele tem mais amplitude. Então quando você começa a tirar, você começa a ter outras vozes. Só que aí a gente tem que entender o sistema do judiciário brasileiro, que hoje nos acomete no Brasil. Ele criou uma forma, e aí é muito parecida com o que aconteceu na década de 80 nos Estados Unidos, né? Você teve um prefeito de Nova York que ele trouxe a teoria das janelas quebradas. Então, qualquer janela quebrada, ele ia lá e consertava rapidamente. Então, ele reprimia pequenos crimes de forma muito rápida. Ok. Perfeito? E de forma muito, muito dura. Contundente. Tá falando o Giuliani, né? O Rodolfo Giuliani. Isso. O que acontece? Ele traz essa visão e ele muda Nova York. Ele muda o Brooklyn. Tem um cara que escreveu um livro, não foi? Tem um livro, A Teoria das Janelas Quebradas. É o livro. Aí tem livro. um Freakonomics também, eu acho. Tem, Freakonomics fala um pouquinho disso. Fala disso, não fala? Um pouquinho disso. E aí, o que aconteceu no Brasil é a mesma lógica. Então eu pego e falo, cara, o que aconteceu lá no 8 de janeiro, e eu não tô nem tomando partido de lado nenhum, o que aconteceu no 8 de janeiro foi um ato de... um atentado contra a democracia. Quando eu coloco tudo como atentado contra a democracia, pode ser a menina lá que quebrar o vidro, até o cara que tá só ali parado. Ó. Ele chegou ali e ficou ali. Isso reprime de tal forma que as pessoas começam a tolir a sua voz. É isso. Começa a... Puff, é isso. Parou. Não fala mais. Não, eu não vou falar, senão você preso. Se o cara que tava perto foi preso... Se eu falar, então, eu tô na água. Então, eu tô na água. É isso aí. Então, você cria uma cultura do medo. E aí tem uma fala do ministro André Mendonça, que eu estava num evento no Rio de Janeiro de empresários, do LIDE mesmo, que ele foi palestrar. E a palestra dele era Estado Democrático de Direito. E ele foi muito contundente. Ele abriu a palestra falando assim, em nenhuma democracia o Supremo Tribunal de qualquer democracia é protagonista. E ele continua. Em nenhuma democracia o juiz deve ser respeitado pelo medo. Então isso é muito profundo, isso, sério e profundo. Tem uma profundidade reflexivo, incrível, porque o cara do controle... Que é o que acontece aqui hoje. E eu sou do controle. Tô licenciado, mas sempre fui. O controlado, ele não tem que ter medo de mim. Não pode. Ao contrário, tem que sentir segurança. Tem que sentir segurança. Isso. É igual a polícia. Sim. Eu não tenho medo de polícia. Pra mim, a polícia é segurança. Concorda? Opa. A de Minas, que é muito boa, inclusive, né? Excelente. Obrigado, Matheus Zema. Obrigado. Propaganda. Mas, pra além disso, talvez a polícia no Rio de Janeiro, eu não sinta a mesma segurança. Mas é uma questão cultural. De como a gente vende aquela imagem. Então, finalizando o tema corrupção... Não. Finalizando o quê, meu amigo? Então, só tô começando. A Cris mandou uma mensagem aqui pra mim agora. 30 minutos, você falta 30. Então, quando a gente traz... Isso se não passar 30, né? Eu entro pra esse mestrado na perspectiva de beber na fonte. Eu vou pra Áustria, faço um curso de verão de 10 dias,
Me apaixono porque foram 80 pessoas de 43 nacionalidades diferentes. Então eu estudei com o primeiro-ministro, o ministro Supremo Federal do Quênia. Junto com o chefe-geral da polícia da Austrália. Não, o Quênia não tem corrupção, tem? Nossa, Não. só um pouquinho. com o ministro de Relações Exteriores, Serra Leoa. Então, Mas só desgraça também, irmão. Só, cara. O mundo inteiro reunido. Você falou 3, só teve um bonitinho até agora. Só teve um. Mas aí tem União Europeia Isso, pra presente. tem gente boa ali. Que é pior ainda do que só isso. Né? Porque é pior, porque... Tem a primeira-ministra da Inglaterra. Mas hoje, então eu fui e me apaixonei por essa temática. Foi eu e mais 5 brasileiros. E depois eu voltei e lá eu recebi um convite para fazer esse mestrado. Eu consegui uma bolsa e o restante eu paguei. Eu gastei mais uns 180 mil reais só de viagens, né? Claro. E hospedagem e tudo mais. Mas que mudou a minha perspectiva de mundo, mudou a minha carreira. Total, pô. Totalmente, porque eu comecei a beber na fonte, entender, e a política, hoje que a política mineira de integridade, anticorrupção, surgiu lá atrás com o Plano Mineiro de Promoção da Integridade que eu criei lá em 2016, na controladoria ainda, junto com alguns colegas lá. Então, foi muito bacana ver isso tudo acontecer. E aí o Brasil começa, né? E aí depois, quando a gente estuda corrupção, eu tive um professor chamado Drago Koss. Ele foi árbitro da FIFA e depois ele foi trabalhar na OCDE. Inclusive, ele era responsável por avaliar o capítulo Brasil, a entrada do Brasil na OCDE. Avaliar aspectos anticorrupção e tudo. E ele falou o seguinte, olha, na corrupção, quando você enfrenta a corrupção, a aula dele, cara, todo mundo assim, ó, parado assim, ó. Era um dia inteiro e ele contando os efeitos colaterais de combater a corrupção. Que é o que a gente viu que aconteceu com o Moro, que é o que a gente viu que aconteceu com o Deltan. É o seguinte, primeiro estágio eles vão tentar descredibilizar o seu trabalho. O seu trabalho. O seu trabalho é uma porcaria, tem falhas, erros. Se eles não conseguirem te atingir ali, eles vão para o segundo nível. Olha, o trabalho do Antônio é ruim porque ele se relaciona com o Lincoln. E o Lincoln é ruim. Entendeu? E aí foi. Por enquanto, o Moro porque o Lincoln é ruim. Porque o Lincoln é ruim, o trabalho dele é ruim, porque ele anda com o Lincoln. Entendeu? Isso. Já linkou os dois. Só que aí se ele não conseguir te atingir aí, ele vai para um terceiro nível, ele começa a te atingir pessoalmente. Olha, o Antônio é porque ele é feio. E ele é feio e chato. Por isso que ele é chato e feio. Não só isso, né? Começa a trazer outros aspectos que para ofender mesmo a pessoa. Mas é porque isso é verdade, não? É porque ele tá esperando. Não, porque na verdade quando o cara. Não, é porque quando faz isso é porque espera uma resposta também. Espera que o cara saia do tamanco dele. O cara continua, aí vem o aspecto físico. Vem o atentado. Vem a agressão física. Porque aí é a forma de eliminar aquele cara. O que aconteceu com Deltan, com o Moro, é só um efeito colateral, igual um saco de boxe. Eu bato, meu irmão, ele vai voltar a energia na minha mão. E se eu bater nele enquanto ele estiver voltando, eu vou quebrar a mão. Quem lutou boxe um pouquinho sabe disso. Claro. Que você não, é contra não a pode. força. É contra a força. Isso. Então, o que aconteceu no Brasil e o que acontece hoje ainda no Brasil é o efeito colateral. E quando a gente sai dessa esfera, irmão? Porque nós estamos aqui numa semana após que morreu o Charlie Kirk, que é aquele rapaz de extrema-direita, o ativista de extrema-direita, que morreu apenas por dar uma opinião contrária. Quando eu vi aquilo, eu juro pra você que eu chorei, cara. Na verdade, eu olhei a notícia e falei, cara... Na verdade, o que me abala ali é o pós que vai acontecer. Eu sigo ele há muito tempo. Eu vejo muita coisa há muito tempo. É um cara muito bom, Charlie, né? É um cara que ele é muito inteligente. Não, respeitoso. Fala um palavrão. Não fala. Ao contrário, as pessoas falam palavrão, que ele mantém a postura de forma adequada. Não use palavras difamatórias. Não, mas o cara vira, cara, você tem uma opinião diferente da minha, legal, show de bola, cara. Deixa eu dar minha perspectiva, o que eu acho, você fala o que você acha. E o cara morre por dar uma opinião contrária, que eu acho que pra mim este é o cúmulo. Isso. É igual você falou, quando é o quarto ato, que é tirar a vida das pessoas. É porque eu não consigo ganhar no debate. Não adiantou eu debochar dele, falar que ele trabalha mal. Não adiantou eu debochar da aparência dele, nem falar que ele trabalha mal. O que eu tenho que fazer com esse cara? Tem que eliminar ele. Tentaram matar, assim como tentaram um atentado contra o Trump. Que estava incomodando bastante. Sim. O Bolsonaro aqui também. Na época que ele era candidato, tentaram também, porque acharam que ele ia ganhar e, de fato, acho que mais ajudaram do que atrapalharam. Na Venezuela, na Colômbia. Na Colômbia. O candidato a presidente da Colômbia também morreu. Então, assim... O próprio Trump. O Trump, cara, não morreu por causa de milímetros. De milímetros. Passou assim. Mas o que a gente tá falando aqui, a desgraça tá feita, infelizmente. O rapaz morreu, pai de 2 crianças, casado com a moça, morreu.
Mas e aí, velho? Eu acho que o pós disso vai ser muito pior. E eu acho que é aí que entra a questão da sociedade. Mas é que a guerra começa... a sociedade tá doente. Não, a sociedade tá doente. As guerras começam assim. A sociedade tá doente. Mas eu acho que passa um pouco pela sociedade, passa um pouco pela juventude e a liderança mesmo. Nós, quando a gente vê o nosso quadro político, ele é um quadro político da geração de 60, 70. Quem coordena a gente? Quem que manda na política no Brasil? É os mesmos caras de 30 anos atrás. Cara, de 60, 70. Precisa de uma nova geração. De uma geração com novas ideias. Se você pega o Ratinho Júnior... Ótimo, governador do Paraná, excelente. As ideias dele são modernas, são pra frente. Ele é inteligente. Se você pega a juventude, né? O próprio do Rio Grande do Sul? Do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, isso, muito bom muito também, inteligente muito também. bom. Tive com ele na Alemanha, o cara muito inteligente. Diferenciado. Matheus Simões, vamos falar dos nossos? Matheus. O cara fora da curva. Também, fora da curva, diferente, né? Em tudo. Aliás, ele veio aqui semana e mais novo também. Ele é fora normal. E novo, né? Novo. Tudo. Então, quando a gente pega essa nova geração de políticos, ali há algum tipo de esperança de novas ideias. E quando a gente pega a nova geração, que já não é a nossa, é uma geração que já nasceu com a internet... É o Nicolas. Eu acho que é antes do Nicolas ainda. Antes do Nicolas ainda. É um cara lá com 22 anos, 19. Ok, então é bem você antes pega do o Nicolas. Quinto Kataguiri bem de internet. Mas ele também é mais velho. Ele é da do Nicolas. Não, mas ele entrou antes pré-Nicolas. Ele entrou bem antes do Nicolas. Nicolas são fenômenos. Eu acho que assim, mas ele entrou antes do Nicolas. Ele entrou antes do Nicolas. Ele é mais velho que o Nicolas. Eu digo que ele já veio da internet de cara. Eu acho que não política, mas falando em termos de sociedade, essa geração mais nova, ela tende a voltar pro que trouxe a essência da sociedade ali. E aí vocês vão entender o que eu vou querer dizer agora com isso. É uma população que está voltando para as igrejas, é uma população que está querendo casar, é uma população que está querendo ter filho. Que olha para a família. Sai menos à noite, não bebe. Que olha para a família. E aí você fala assim, mas isso é um movimento. Não. Sabe por quê? Não. Toda a sociedade, e o mestrado ensina a gente isso um pouquinho, a parte de sociologia, toda a sociedade que começa a se perder em termos de sociedade, ou seja, ela começa a diminuir o número de natalidade, de nascimentos dela, ela começa a envelhecer, ela começa a passar problemas relacionados a encontrar mão de obra. Essa sociedade, ela tem que voltar às origens, porque senão ela vai ser extinta. E aí o ser humano tem um instinto natural de voltar às origens. E quando a gente começa a pegar a teoria do comunismo, do socialismo, que é a guerra de classes, né? Que Marx traz isso muito claramente, e aí o seu sucessor, ele vira e fala assim, olha, Marx estava errado. Mas não é bem assim. Não é bem assim. A guerra, eu nunca vou conseguir ter o comunismo sobrepondo o capitalismo, eu nunca vou conseguir derrubar o sistema capitalista com a guerra de classes, não. Eu tenho que inverter a pirâmide. A base do capitalismo e do que cresce a sociedade é a família. Entendeu? Então, você começa a minar a família. Então, você fala assim, que é isso, cara? Pra que você ter filho? Tem pets. Tem cachorro. Cachorro é mais fácil de cuidar. Muito mais fácil. Não, mas é verdade. É um discurso muito escroto, né? Eu tenho cachorro, amo cachorro. Eu amo cachorro. Pro meu filho. Tem Golden. Pro meu filho, eu também tenho. Pro meu filho. Golden, gigante, irmão. Também tem. E aí, muitas vezes, e aí quando você pega o cara e o casal que decide... Ser pai de pet? Cuidei de casais muitos anos na igreja, muitos anos. Quando você tem um casal que decide por esse estilo de vida, você vê que ele não quer assumir grandes responsabilidades. Porque, cara, gerar um filho é muita responsabilidade. Eu não tô falando que todo mundo tem que ter filho, não é isso não. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que quando você decide ter um filho, cara, a sua vida muda. Total. Porque você vira tudo pra lá, pra ele, né? Mas é do caralho, né? Mas cara, é a melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. Hoje é aniversário do meu mais novo. Eu vi que você fez os balãozinhos na poda, eu vi. Que legal. Então, cara... O moleque acordou num susto, passando no meio dos balões assim. Em termos de esperança e trazendo, nós temos esperança nessa nova geração. Você acha que a nossa dos nossos filhos vai mudar essa história? A nossa dos nossos filhos vai mudar com base nesses que estão vindo agora, 19. Eu concordo. Eu falei isso ontem em Campinas, eu estava numa reunião, e aí a gente estava falando sobre essa geração atual por causa da quantidade de desemprego, mas por causa que a turma não quer trabalhar. Aí o pessoal falou assim, mas você já imaginou o futuro? Eu falei assim, mas eu tenho outra visão do futuro. Eu acho que a geração dos meus filhos
Vai mudar. Os meus filhos vão ser patrão dessa turma de 25 anos hoje. Sim, sim. Porque nós estamos criando eles assim. Porque nós estamos criando eles assim. Esse é o ponto. Nós olhamos... Nós enxergamos o problema. Eu acho que a geração que vai salvar o mundo de passagem é a nossa. Sim. Porque nós, para os nossos filhos, vamos falar assim, ó, aquilo ali não é normal. Normal é isso, isso e isso. Porque a gente já tem a noção futura do problema. Então, eu tava falando isso ontem, aí umas 3 pessoas falaram assim, Antônio, eu nunca tinha pensado, mas você tem razão, porque se os nossos filhos, né, os seus também, têm a mesma idade, eles aprenderem a evoluir assim dessa forma, esses moleques vão chegar com 18, 20 anos com outra visão, com a faca nos dentes. Com a faca nos dentes, com querendo muito mais trabalhar, informação do que a gente tem. Opa! Então, e distinguindo já o que é certo e o que é errado. Sabe por que veio esse assunto na mesa? Porque um empresário, não vou falar o nome dele, a gente estava conversando na mesa e ele falou assim, cara, você acredita que eu fui fazer uma entrevista e o candidato levou a mãe? Não duvido. Não, tenho certeza disso. Já entrevistei muita gente. A Cris, você acredita? Velho, o cara levou a mãe pra entrevista. E aí, velho? Mas esse que é o ponto, assim, eu acho que tem 2 movimentos aí, e que é o seguinte, primeiro nós vamos ter que sustentar essa sociedade até esses meninos virem. Então, nós vamos ter que sustentar. Então nós vamos pagar em dobro. Nós vamos surfar a onda. E eu tenho um vídeo, deu muita visualização na internet, que eu fiz à noite em casa, assim, que eu tava olhando a aposentadoria do meu sogro e da minha sogra lá pra eles, lá, ajudando eles a olhar os dados e tudo. Eu falei, cara, quem tem menos de 40 anos não aposenta. Não vai aposentar. Não tem previdência que suporte. Não tem como. É uma questão Não tem matemática. como. Cara, a bolha vai estourar daqui a pouco. 2027, eu escrevi um artigo no jornal, 2027, a bolha estoura. Rapidinho. Quando? Você acha 2027? 2027. 2028 na verdade, já estourou. Já estourou. Só tá estourou, segurando. você tá só esperando. Tá segurando. Tá esperando vazar a piscina. E aí tem um ponto em relação à aposentadoria, que é o seguinte. Primeiro, a base, nós não vamos ter base para sustentar, e segundo, eles vão subir a idade. E assim, quem não começar a pensar nisso agora, em não depender do sistema, do governo para se aposentar, vai ter algum tipo de qualidade de vida. Quem não, meu irmão, vai viver o que tem de sobra. Porque o bolo é um só, cara. Tem mais gente comendo do bolo, a fatia é menor. É possível. Fora a quantidade de desvio. Exatamente. Sabia que existe uma plataforma em que você consegue monitorar tudo de todas as suas unidades e como que tá cada um dos seus atendimentos? Não é preciso você estar sempre presente em seu negócio. Você consegue ter esse monitoramento através da plataforma da Seu Cliente Oculto. Uma pessoa vai até a sua unidade tirando foto, explicando detalhadamente como foi o atendimento. Você tem os principais insights para melhorar a experiência do cliente em toda a sua rede. Conheça mais no site da Seu Cliente Oculto. Tem um episódio nosso aqui com o Fernando Assunção, acho que você não tava, que é um médico. Não tava. Fernando, ele tem uma empresa que chama 60 Mais Saúde, que é uma clínica, não é de cuidar de idosos, mas de pessoas de 60 ou mais anos, que tem uma clínica integrada para todo mundo. E eu fiz uma pergunta pro Fernando, eu falei, Fernando, você tá num mercado, cara, que o maior problema da sociedade é onde que você tá lidando. Que a gente fala tanto de INSS, de aposentadoria e tudo mais, e tem um problema pior ainda, que com a tecnologia, com o advento da tecnologia, a gente vai crescendo e tudo mais, o cara vai viver mais. Sim. E, cara, com que saúde que o cara vai viver? E não é um problema de saúde física, não é uma saúde mental, porque hoje, por exemplo, minha mãe teve 4 filhos. Na casa da minha irmã são 9. Eram 9, você coloca, são 4, hoje eu tenho uma filha. Sim, é isso mesmo. Cara, se minha filha não cuidar de mim, quem que vai cuidar? É o governo que vai cuidar, não vai ter dinheiro. Eu não vou ganhar dinheiro de aposentadoria. Eu tô falando talvez não eu, mas um cara normal. Entendi, num cenário. Cara, quem que vai acontecer? Então, eu acho que pra isso... a gente vai viver 100, 120 anos. A gente precisa Eu vou aposentar com 65, vou viver mais 65 e receber minha INSS? Então, esse não tem jeito. Então, você vai trabalhar até o 100, com certeza. Esse é o Mas eu vou, com certeza. No fim do dia, a gente vai trabalhar até isso. Mas essa expectativa de, cara, vou aposentar com 65, esquece, cara. Não, esquece. Não, esquece. Eu acho que essa geração agora, para que seja mitigado, até para nós, ela precisa de entender também alguns pilares, né? Eu trago até nesse livro aqui. Esse livro aqui é um livro legal demais, um Diário de um CEO.
Nunca Mostra vi. aí, Muito pessoal. bacana. Aqui, ó. Aqui, legal, Não sei turma. se é Diário de um CEO. Ele trouxe só pra mostrar, mas eu vou roubar. Pode, eu te empresto, não tem problema. Esse Não, eu livro falei é do caralho. Esse aqui também é excelente. Eu falei Roubar também? roubar. Esse Roubar livro muito aqui bom, tá no esse tema, livro, Brasil. Tá no tema. Foi um tema do podcast. esse livro todo mundo tem que ler, Antônio. Isso é Qual? um Estratégia cara, Oceano Oceano Azul, que a gente Azul, fala, é legal. sensacional. Pô. Mas esse livro ser muito especificamente, ele fala o Esse seguinte, eu não li, olha, não. é a teoria dos 5 baldes, sabe? Então você enche o primeiro balde que você tem que encher os baldes na ordem certa. Para você ter um projeto de liderança e ser uma pessoa de influência na sociedade, por exemplo. Então, e aí, basicamente, primeira balde é o balde do conhecimento. Então, você busca conhecimento, você enche esse balde do conhecimento, depois você enche o balde da habilidade. Então, com aquele conhecimento que você adquiriu, quais são as habilidades que você desenvolveu com aquele conhecimento? O terceiro balde é o de relacionamento. E aí você precisa de encher esse balde do relacionamento, e aí você usa das suas habilidades e dos seus conhecimentos para encher o balde do relacionamento. O outro balde é o balde dos recursos financeiros, materiais. Você precisa de encher esse balde dos recursos para você chegar no último balde, que é o balde de reputação. Então a gente só consegue construir reputação se primeiro a gente tiver conhecimento, desenvolver boas habilidades. Das habilidades eu vou desenvolver relacionamentos, dos relacionamentos eu vou obter recurso mais fácil, do recurso mais fácil eu vou gerar influência. Que lindo corte pra você Lindo que não corte. entendeu nada. Volte e ouça de novo. Então, essa Lindo. geração quer ir no quarto balde. É isso. Já Total. quer Quarto lá balde. Cadê o quarto balde? Cadê o quarto? Já quero quarto, nele. eu quero recurso. Vai lamber terra. Cara, É. não tem jeito. E É um outra processo, coisa, né, cara? o voo é de galinha. É. Você pode até obter o recurso, mas ele é de galinha. Porque você não tem conhecimento para sustentar, você não tem habilidade suficiente e você não tem relacionamento que abrem essas E não vai adiantar você adquirir o relacionamento primeiro que antes dessas duas. Não tem como. Não tem Você jeito. pode até ganhar o relacionamento através de outra pessoa. Isso. Mas só que você não vai sustentar Só que não é aquilo. seu. Exato. Não é seu. Não A é linha seu. não é sustentada por você. Então, no fim do dia, que a gente vai construir essa reputação, e essa reputação é uma reputação sólida, né? Nesse processo, necessariamente você tem que trazer os 4 baldes. E aí, do último, desse outro livro que eu trouxe, né? Que é a Estratégia Oceano do Oceano Vou Azul, mostrar pra turma. que é um livro Aí, fantástico. turma. Esse é fenomenal. Mas que eu acho que ensina pra gente a forma de pensar diferente, uma resiliência muito grande. Quando a gente entra em qualquer mercado, e o livro fala disso, né? Eu tenho o Oceano Vermelho, que é o mercado natural, geralmente eu vou concorrer nesse mercado por preço, né? E eu tenho o Oceano Azul, que é o mercado que eu crio. Ele é um mercado paralelo. E ele dá um exemplo muito claro no livro, que é o Circo de Solé, né? Você tem o circo, você tem Marcos Frota, Circo tem. Show, você tem um tanto de Mas você circo. só tem um Circo Solé. Só que você tem o Circo de Solé. Ele não é um Circo de Solé. Ele é o Circo de Solé. Você não compra um carro, você compra uma Ferrari. É A isso. Ferrari não é um carro. É uma Ferrari. É uma Ferrari. Então você não fala o ano que você tem. Você fala assim, eu tenho uma Ferrari Spider 3. Não. Eu tenho uma Ferrari. Eu tenho uma Ferrari. Ela pode ser 1980, mas ela ainda é uma Ferrari. Então, esse livro traz isso. E o que isso ensina para a nossa geração, assim? É que, cara, não vai ser fácil. Criar o Oceano Azul, primeiro, encher os baldes nunca é fácil. É sempre difícil. Conhecimento custa caro, habilidade custa esforço, network custa relacionamento, se expor a risco, ousar. Recursos financeiros demanda necessariamente também assunção de riscos, se arriscar a sair da estabilidade. Eu podia voltar para o Estado, né, ter lá um ótimo salário. Mas é isso, é sobre isso. Claro. Só. Então não é. E aí depois você constrói a reputação que vai levar a gente para o Oceano Azul. Para você criar o seu Oceano Azul, você precisa necessariamente de passar pelos baldes. Senão você não consegue criar o Oceano Azul. Você vai ser mais um. Então vai ser mais um podcast. Eu lembro. No meio de vários. Exato. Eu te Não falo, é. quando Não é, claro. eu lembro direitinho, abrindo o estúdio aqui, cara, eu baseei nesse livro. Oceano Azul? Cara, que quando eu abri o estúdio, comecei a comprar os equipamentos de podcast e tal, 2015, cara, todo mundo olhava pra mim, o que é podcast, meu? Ninguém sabia o Você vai que fazer era. 10 anos já, né? Fez Falei, 10 anos. cara, eu Cara, pensei, 10 cara, anos. isso vai Fazer um ser... podcast? Cara, vai ser um estúdio comercial de podcast. Cara, mas ninguém escuta podcast, ninguém... Aí Qual que é aquele começou, não dado tinha seu aqui? vídeo Quantos podcasts aqui que você falou outro dia? que a gente já gravou. É.
bateu mais de 7 mil já. Nossa, é muito. Episódios de podcast, loucura, né? de uma forma geral, com todos os clientes. Muito louco, né? né? Muito louco. É muita coisa. Cara, então... mas sabe ele falando aqui, Luciano, que eu acho... E é o Oceano Azul, cara. Não, isso é que eu Todo acho mundo engraçado. falava, cara, não tem dinheiro nisso. Aí, o tanto de gente que vai contra, né, cara? Ah, é. Que fala, não, mas qualquer empreendedor ouve. abre uma pizzaria que todo mundo come mas pizza. Aí se você abrisse a pizzaria, eles vão falar que você é louco também. Normal. É porque a galera só vê a reta final. É aquele negócio que a gente tava falando. E é muito Pô, de importante. permuta é a mesma coisa, cara. Total. Porra, pensa. Eu falei pro Léo quando ele falou que teve a ideia. O Léo me ligou e falou: Tá tive louco? um sonho. E na hora que ele me contou, eu falei: que bosta. Eu tive um sonho. Sonhou mesmo. Falei, sério, Léo? Eu falei: não, sério. Eu falei, Léo, eu te ligo depois, eu tô um pouquinho ocupado, querido. Eu era da Record na época. Aí ele falou assim: tá bom. Aí ele ficava me enchendo todo ano, falou assim: lucrei tanto agora. Eu falei: tá bom, eu vou, tô indo. Tô indo. Obrigado. Comprou meu passo. E eu tava falando nessa mesma reunião ontem, e eu acho que ela diz muito sobre isso aqui. A nossa geração, ela é a última do analógico pro digital. Sim. Acabou. E isso é muito importante. É. Por isso que eu acho que a geração, e voltando ao papo, que eu acho que haverá uma correção de rota daqui 10, 15 anos, por causa disso. Porque nós somos a última geração do analógico e digital. A gente surfou em todas, entendeu? Diferentemente de quem só aprendeu no digital, que é essa geração que tem agora. E os nossos filhos, eles serão educados por pessoas que passaram pelo analógico e pelo digital. Sim. Eu acho que isso é muito importante e, consequentemente, os nossos filhos vão passar isso para frente. Exatamente. Então, eu acho que a roda vai voltar. Eu peço a Deus que isso aconteça de forma... Tem esperança nisso. Eu tenho muita esperança nisso, porque se eu quero um futuro bom pro meu filho, isso tem que acontecer. Mas... E eu queria te perguntar, porque a gente está chegando no final, mas eu queria te perguntar o seguinte... Eu queria fazer um comentário sobre isso. Agora ou você quer que Rapidinho. Pode fazer. Porque é relacionado. Muito obrigado pelo seu comentário. Então deixa eu... Não, porque você pensa as transformações de geração que acontecem na sociedade, a gente está passando por uma delas, a gente tem que prestar atenção. Né? Você pensa bem lá atrás, a vida como quando não tinha energia elétrica, agora a gente tem energia elétrica. Uhum. Cara, é um puta de uma virada. Uma evolução tecnológica. Aí você pensa, a evolução é um mundo sem carro e com carro, cara. Cara, me permito aí a uma distância de 100 km, agora rápido. O avião, sim, a televisão, né? E eu lembro direitinho, eu sou de uma geração pré-internet, pós-internet, é uma mudança, cara. É o que eu tô falando, analógico digital. É uma mudança muito grande. Cara, simples. E a gente tá passando... Eu tava explicando pro meu filho que eu tive que ir pro Canadá, ele falou assim, mas papai, e o GPS? Eu falei, tem 20 anos, moleque. E GPS, rapaz, não abriu um mapa lá no centro não pra eu ver onde é que eu tinha que ir. E agora a gente tá passando a geração de IA, que hoje a minha filha... praticamente diariamente ela tem uma pergunta, ô papai, vamos perguntar pro ChatGPT aí. É isso. Aí já tá vozinha de mulher, que ela adora, ela já conhece, ChatGPT já falou, oi Bia, bom dia, já identifica quem que ela é e tudo mais, cara. Então ela já tá crescendo... Numa outra perspectiva. Numa outra perspectiva, cara, ela tá criando, ela tem 7 anos. Mas eu acho que ela vai crescer nessa perspectiva, mas com outras qualidades. Mas ela tá conhecendo o mundo já com isso. Sim, mas só que ela tem a noção do pai, que o pai passa pra ela. A gente não tinha, peraí, deixa eu ver o que é isso. Mas você não bota freio nela? Não, coloco. Então, eu acho que essa é a diferença. Mas pensa, Antônio, eu penso bem o que eu tô falando, é que você, 3 anos atrás, cara, não sabe o que é IA. Não, eu não Agora tenho começa a IA, você tá... Não, deixa eu ver o que é isso. Sim. Eu entendi. Ela já é isso. Mas é isso que eu tô falando. Mas só que eles vão nascer... Eles já são... Por isso que eu tô falando. Nós somos a última... Essa geração dos nossos meninos, tecnologicamente, é muito melhor do que a geração atual, de 20 e poucos anos. Sim. Eles já nascem realmente... Mas o que você falou que... Aí eu queria chegar num ponto que você falou, você foi muito feliz na sua colocação. Legal, obrigado. Nada. Que, cara, os nossos filhos vão ser chefes da geração anterior. Exato, eu tenho quase certeza ele já disso. Cara, ele já que é outra visão de mundo. Cara, é simples, o menino levou a mãe pra entrevista, velho. Ele tem 26 anos. Esse moleque tá numa bosta de dar dó. Porque o dia que a mãe dele morrer, ele vai olhar pro mundo e falar assim... Meu Deus, e agora? Vou correr pra onde? Entendeu? E vai aprender as duras penas. Ele vai aprender as duras penas. Ou não. Então, assim, aí o que eu... Mas, perfeito. Mas o que eu queria, assim... A hora que você tava falando aqui, velho, eu tava imaginando a pessoa ouvindo a gente em casa. E a gente tá recebendo o Lincoln aqui. E eu acho que é tão legal poder falar isso pras pessoas, Lincoln, que é o seguinte.
Ah, mas o que isso tem a ver com negócio internacional? Sim. O que isso tem a ver com empreendedorismo? O que isso tem a ver... Galera, deixa eu contar um negócio pra vocês. Tudo. Porque se você não é capaz de sentar numa mesa e ter uma discussão de alto nível para ouvir o Lincoln e a gente poder discutir, a gente poder opinar, se você não consegue, se você não entendeu nada do que aconteceu nessa mesa aqui hoje, eu vou te pedir por gentileza para você voltar para a escola e estudar. Porque isso é importante, velho. Faz parte do nosso dia a dia, pô. Eu acho que, na verdade, é o seguinte, a gente dissocia o mundo privado da política, a gente dissocia o mundo privado do que acontece, a gente quer viver apartado disso porque é mais confortável, mas isso tudo impacta a nossa vida. E isso tudo construiu o que a minha empresa é hoje. Né? Então, os meus relacionamentos internacionais me possibilitaram a intermediação de negócios entre China, Singapura, Emirados Árabes, né? Itália, hoje de manhã, a gente está numa tratativa. Bom que tá todo mundo pertinho, né? Todo mundo pertinho, todo pertinho. Bora visitar os 20. O cara chega pra esposa e fala: Mamor, tudo bem? Hoje é dia 25 de setembro. Dia 12 de dezembro eu tô de volta. Minha esposa, ela pena com isso. Esse ano foram 4 viagens pra fora do Brasil. Qual fuso horário que você tá nesse momento? Tipo isso. Mas, então, isso traz para os negócios, isso demonstra também, quando a gente começa a entender que nenhum empreendedor, se o governo não permitir que ele empreenda, que ele sobreviva, vai sobreviver. Não vai, cara. O governo aumenta a taxa. O tamanho de taxa mais. Reforma tributária o governo começa a te cobrar em cima de transação. Nossa empresa está saindo de 15 para 28. Mas tá bom? É o que o Flávio falou, né? O Flávio deu uma aula aqui pra gente também. Flávio Bernardes. Flávio Bernardes. Cara, absurdo. Então, absurdo. E vai achar um lugar pra entubar na gente de alguma forma. E o custo da corrupção, que é o que a gente tem a ver, impacta diretamente os negócios. Então, assim, se eu tenho uma alíquota maior de imposto, de recolhimento pro INSS patronal, é porque eu tenho um ralo que vai... Tá saindo dinheiro lá. Eu podia, se consertar esse ralo, podia ter uma alíquota menor. Assim, então, isso tudo impacta. E aí, o que eu queria deixar de recado para quem está em casa, quem é empreendedor, que vai ouvir esse podcast também, ou outros que não são, é o seguinte: olha, quer escalar o seu negócio para um outro nível? Você precisa necessariamente de começar a discutir assuntos globais. É isso, velho. Você tem que estar numa mesa dessa aqui, velho. Exatamente. Tem que ouvir isso aqui e entender. Minha filha chegou aqui, eu tenho que trazer. Fica à vontade. Traz ela aqui. Traz ela aqui. Você tem que estar numa mesa dessa, velho. Você tem que entender esse papo. Se você não entende, tem que estudar, velho. Porque esse é o futuro de tudo. Porque a visão, o cara vira e fala assim, cara, eu vou exportar café grão arábica para Singapura, mas lá a preferência é Conilon. Se você não conhece o contexto local... Oi, princesa, tudo bem? Tudo bem com você, minha cruzeirense favorita? Eu tô vendo que a blusa é a do Galo, né? Ela... Não é cruzeirense. Cruzeirense? Sabia, você tá ao vivo lá, ó. Tá todo mundo te vendo, ó. Essa blusa aqui não é do Galo. Não é não? Mas parece. Não, é só do jazz que eu faço. Ah, verdade. Mas o jazz lá é Galo. Né, Marista. Do Marista. Filho, você é galo doido ou cabuloso? Cabuloso. Cabuloso. Coitada, tão nova, né? Você é galo? Muito. Aqui você vai perder, meu amor. 2 bobos, ó. Bobo 1, bobo 2. Você tá com quantos anos, Bia? Você tá com quantos? 7 anos. Você já conhece o ChatGPT? A gente tá falando sobre ele. Você gosta dele? Eu sempre... Meu pai pergunta as coisas pro ChatGPT, dá pra conversar. Dá? Que legal. E você acha ele legal? Sim. Mas você sabia que ele é uma máquina? Não. Ele é um robô. Porque é voz de mulher, né, filho? Muito bom isso. Muito bom. Por que toda hora você fica... Porque a gente falou de você aqui hoje já. A gente falou no programa de você, filho, do Sabia? ChatGPT, que você conversa com o ChatGPT. Peraí, isso daqui tá aparecendo na televisão? Agora, ao vivo! Ao vivo. Ao vivo na Rede Globo de televisão. Tchau pra todo mundo lá naquela câmera lá. Manda um beijo pra todo mundo. Fala assim, beijo, Faustão. Eu não gostei muito disso, não. Não, você não queria aparecer, não? É porque eu não gosto de foto. Tá bom, então fala assim, beijo, Gugu. Já morreu, vai. Tchau, Gugu. Beijo. E ó, o Benício tá com saudade de você, de brincar com você, tá bom? A gente vai brincar depois, né, filho? Tá bom? Eu vim aqui pra falar com meu pai. Ah, então pode Daqui falar a pouco com a seu gente já pai. vai. Tá bom. Meu irmão, mas só pra gente finalizar, e eu acho que a gente tem que continuar dizendo isso. Eu acho que as pessoas elas têm que se envolver nesses assuntos.
Eu conheço muita gente, irmão, que vai falar, tá falando de política, então não quero conversar. Não faz isso não, velho. Não, impacta a sua vida de qualquer jeito. Ouça pelo menos pra você entender o impacto que isso vai causar na sua vida, porque causa sim. Ah, mas só tem ladrão na política. Não, também não. Tem gente boa, tem gente honesta, tem gente que quer trabalhar, tem gente que quer mudar o país, tem gente que quer mudar Você sempre vai ser governado. É isso, exato. É Você sempre vai ser qualquer lugar governado. que você morar. É isso. Ser governado. Você pega um país que não é uma democracia, claro, né? Vários deles são. E muitas vezes aquelas pessoas elas não têm nem ideia do que a gente acha que é democracia. Assim. Para elas tá bom. Se você vai hoje em Xangai e você vê a infraestrutura de Xangai. Eles acham que tá ótimo aquilo ali. Tá ótimo. Não, mas tá ótimo mesmo. Lá não tem crime. Não tem crime. Lá tem infraestrutura. E é importante dizer Lá que tem não é uma alimentação. democracia. Não é uma democracia. Não é uma democracia. Só que para eles, que nunca saíram de lá, porque eles não podem sair a hora que eles querem. Só podem sair para porque eles não são uma democracia. Eles não são uma democracia. Isso. Então, a gente que entende democracia, que entende liberdade, né, eu falo que o maior exemplo da democracia grande para mim é os Estados Unidos. Por quê? Porque ela é grande, diversa, problemática, porém ainda ela preza pela liberdade. É isso aí. Então você vê isso em Washington, você vê isso em qualquer lugar. Então acho que a liberdade que nós temos hoje, aqui no Brasil, que a gente muitas vezes está perdendo, né? Vai impactar nos negócios. Né? Quanto mais controle, mais dificuldade de gerir. Vai impactar na vida cotidiana. E se o seu negócio, que você está em casa aí vendo, se o seu negócio tiver muito correlacionado a uma dependência de alguma regulamentação governamental, cara, lamento. Fatalmente. Posso fazer um paralelo aqui? Vamos no mais fundamental, que a gente falou muito de corrupção, eu queria ter falado isso lá atrás, queria pegar a sua opinião também. Você pega o brasileiro, tem muito brasileiro que vai para os Estados Unidos, né? A parte mais fundamental de todos. Por que o brasileiro, ele sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, pega um carro e para na placa de pare? Pensa nisso. Cultural. Por que ele para? Mas é porque ele sabe Não, que brasileiro. Ele é brasileiro. O cara não faz isso lá Ele é fora, sabe que vai brasileiro, ser carioca, punido. sei lá. Porque Vai lá fora vai não pros faz, Estados porque o cara sabe que ele vai tomar uma punição. Cara, aí que tá. Eu queria chegar nesse ponto. E se eu te falar que aqui no Brasil se pune muitas vezes mais com multa de trânsito do que nos Estados Unidos? É muito mais. Mas é porque eu acho que é punido. É porque tem um negócio chama efeito dissuasório da pena. Tá? Efeito dissuasório da pena. O que é isso? O que é o efeito dissuasório da pena? A pena aplicada a um ato cometido, ela tem que ser proporcional ao ato praticado. Por quê? Porque se vira e fala assim, olha, porque você xingou o seu filho, porque você bateu numa criança, você vai ser morto, né? Tá desigual. É desigual, você pode ser preso, tem que ser punido, você tem que apanhar também um pouquinho. Tem, mas tá desproporcional. Mas tá desproporcional, tá? Se você... Vamos usar um outro exemplo. Se você roubou uma bala, você vai ser morto, você vai falar, cara, eu não vou roubar bala, ou ninguém nunca vai me matar porque roubar bala. Porque se for matar porque roubou bala, vai ter que matar muita gente. Porque muita gente rouba bala. Entendeu? A lógica. Okay. Então, não que é um pode crime ser uma muito pequenininho para ser uma pena absurda a ponto de você não inibir o ato, mas ela tem que ser proporcional. Então, roubar a bala, cara, dá cadeia de 1 ano. Mas também não pode deixar de cumprir e de não punir. Não pode, porque aí tem um enforcement. Que é o problema aqui. Por quê? Por que a pessoa corrompe, né? A gente pode falar de outro programa disso, mas você tem um triângulo da fraude. Então, você tem pressão, oportunidade e racionalização. Então a pessoa fala assim, qual que é a pressão? A pressão dela muitas vezes ela tá devendo, o corrupto sabe disso. Então ele vai corromper o cara tá devendo, situação ruim, o filho dele tá doente, então ele vai lá e tem a pressão. A oportunidade é o seguinte, o cara tem a oportunidade de oferecer, de cometer o ato ilícito, o ato corrupto, né? Então ele tem um contrato para gerir, ele é do setor de compras, ele é um cara que recebe insumos no hospital, então essa é a oportunidade. Só que todo mundo precisa de racionalizar, senão ele não dorme. Então sabe o que ele faz? Ele fala assim, não é que eu tô sendo corrupto, não. É porque, na verdade, eu recebo muito pouco para fazer o que eu faço hoje. Aí ele cria uma justificativa. Então, na verdade, ele racionaliza. Fazer o que ele na faz. verdade, além da justificativa um pouquinho, na verdade,
eu tô corrigindo uma distorção social. Ele acredita nisso. Não, É isso, cara, mas o ele cara acredita, sabe porque a pessoa nisso. não dorme. O cara isso. vira, o cara vira e fala, eu bebo porque eu não tenho dinheiro pra pagar psicólogo. Não, na verdade, esse é o mais remédio ou menos dele. isso. Esse é o Eu acho- remédio dele. eu acho que- Ele acha uma justificativa. Isso, ele acha uma justificativa. Não, é o ou seja, remédio dele pra ele ele é o continuar remédio, fazendo ele errado. fala, Ele coloca a culpa no terceiro. É. E essa é a eu grande... bebo porque o governo não me dá emprego. Esse é Sei o lá, grande problema na nossa sociedade. Então, quando a gente fala de punições, quando a gente fala de migração, que é um outro programa também, você pega a migração, os atos que aconteceram em Londres agora, a Londres é a maior concentração de mesquitas hoje dentro. É gigante. Opa, não, e sabe qual foi o nome mais registrado na Inglaterra no ano de 2024? Mohammed. Mohammed. Exatamente. Então, Sabia? culturalmente... Saiu essa pesquisa Não, ontem. sabia, Mohammed, mas né? agora eu tô Mohammed, sabendo. e o segundo é Noah. E eu vou te falar, e olha um outro dado que tem correlação com isso, não sei, né? Mas é bom pra gente refletir. Sabe não com a ontem, religião, tá? Mas com de onde essas pessoas estão migrando. Imigrante, é. Você teve um aumento de 75% nos roubos de carro da Inglaterra nos últimos 5 anos. Isso aí, imigração. Então, lá, culturalmente, lá no país emergente que essa pessoa tá vindo pra Inglaterra, o roubo de carro, o furto de veículo é algo corriqueiro. Corriqueira. O que ele faz? Quando ele migra, e ele não migra, ele migra em grupo, ele começa a se sentir fortalecido, ele começa a exercer aquelas mesmas práticas Isso. culturais que ele exercia antes. Então, o que aconteceu? A revolta de quem já estava lá. Ei, eu não tinha esse nível de criminalidade, não. Tá acontecendo Eu em Portugal não quero agora. isso, não. Portugal com os indianos, tá acontecendo agora. Mesma coisa. Mesma coisa. Então, você vai em Little India, em Singapura. Fui em Little India em Singapura. Singapura é o país mais utópico do planeta. É tudo que o homem consegue fazer com as mãos. Porque Singapura tem pouquíssimos recursos naturais, quase zero. Mas tem o maior porto hub do planeta. Tem uma cloud forest absurda. É surreal. É um porto absurdo. É um porto absurdo. Você tem, cara, é espetacular, sim. É uma escola de aprendizagem. Porém, quando você vai em Little India, cara, eu falei, meu Deus, não estou em Singapura mais. Porque tem um cara que tá cozinhando ali, ele tá mexendo no pé, ele cata um negócio no pé. É cultura. Eu não tô falando que é errado, é a cultura É deles. a cultura deles, é isso Mas aí. é um universo paralelo. Ali eles se encontram. Ali foi o único lugar em Singapura que eu vi tráfico de droga. É proibido, é morte. Pena de morte. Mas teve eu brasileiro vi- que entrou com droga. Eu Até vi foi tráfico morto. de droga em Singapura, Ó, menino. em Little India. Não, teve vários, já. Em Little India. Entendeu? Em Little India. O cara passou. Ou seja, parou o lá carro, no o cara ambiente entregou, dele, ninguém pegou metia o a mão nele dinheiro, lá foi embora. também. E ninguém Paulinho, metia a mão nele lá Nesse também. dia deu medo. Entendeu? Mas assim, culturas, e aí finalizando, culturas são complexas e vão impactar. E aí as pessoas se comportam com base nas penas que são aplicadas àquele ato cometido. Mas eu levantei essa questão até pra finalizar tudo que a gente tá falando. Não, tá super de boa. Quem manda E sou eu, outra, não, quem manda, o estúdio é meu, gravou 2 eu não horas. Se mando você mais quiser não, levantar, pode ir. Não, Eu não mando mais, não. não, num sentido de que, cara, o papo do caralho. Não, Fica bom pra caralho. 3 horas, se Uma quiser. aula, uma aula. Mas da importância que a gente tem de escolher as pessoas certas, porque a minha visão dos Estados Unidos, que o cara faz esse. Cara, o brasileiro lá, ele para na placa de pare, Para. não porque ele acha que ele vai ser punido, é porque tem uma percepção que ele vai ser punido. Sim. É um mundo de E percepção. um fato, né, irmão? Porque, E um não, fato. é porque ele não vai ser punido. Ô, Antônio, se você pegar seu carro lá e atravessar todas as placas de pare, os sinais, não vai acontecer nada com você. Nada. Até que... Nada, cara. Até que o policial Um veja. policial vai ver e vai te multar, cara, e a multa vai ser menor do que a do Brasil. Não, rapaz. A multa, eu tomei uma multa em Orlando. Não, você vai tomar uma multa. Você Tomei vai... uma multa de $250. Eu nunca mais ando acima dos 75 milhas em Orlando. Não, eu entendi, cara. Eu tô falando, você vai fazer Verdade. isso, Muito cara. Você vai tomar. Quantas multas você já tomou na sua vida? Poucas. Poucas? Não, de verdade, já tomei. Mas só que olha que legal. Mas só que olha que legal. Não, mas eu entendi o que você tá falando. Você é punido mais aqui, mas a percepção de punição lá é muito Mas maior. você já foi pra corte por causa de uma multa? Você já foi pra justiça Lá por causa de você uma vai. multa? Que Nunca não. fui. É, mas lá você Lá vai. você vai. Eu Então entendo. o cara aplica pouco, mas quando ele aplica, se você não for lá, É a O perce- rito, mas o é a- rito é cumprido. é pesado. Mas é a Mas percepção, cara. É a sensacional. percepção. E o que eu tô querendo dizer é que quando você escolhe um cara certo, que tá lá, que é seu governador, seu deputado e tudo mais, e o cara tem uma postura. Cara, o que é uma das maiores críticas que eu tenho, por exemplo? Eu sou de direita, eu sou capitalista. Mas, por exemplo, você pega uma crítica que eu tenho de um Bolsonaro, por exemplo. Cara, o cara é político, mas não é estadista, cara. Sabe?
Aí você pensa, você pega um Fernando Henrique, por exemplo, que é um cara mais, é mais socialista, tudo mais de centro, vamos dizer, mas o cara é político, o cara tem postura. Eu acho que o estadista, até para explicar Cara, quem tem em casa... todo mundo critica muito o Michel Temer, por exemplo, é um cara o cara é político, o cara é de postura. Aí você vai e coloca um Zé Roia lá em cima, que aí, cara, vem de cima pra baixo e vai lá de cima. A gente vira reflexo da sociedade inteira. O político, ele é reflexo da sociedade, né? Se você vê o parlamento... A sociedade colocou ele lá. A sociedade colocou ele lá de Você elege um tiririca da vida, para. Exatamente, mas, 1 milhão mas, de votos. Mas vamos relembrar que foi a sociedade que colocou, ele lá. Isso que eu tô te falando, ele é o reflexo. Mas isso tudo se resolve com a educação de base. É isso. Quando eu tenho gente lendo melhor, sabendo fazer... Falou disso, eu concordo. Né? Educação de base, eu não tô falando superior, não. Não, de base. Porque é de base. A Então, gente tinha que hoje tirar a gente... do superior, você tem um bolo só, coloca lá embaixo. É isso. Então a gente acaba trazendo. Mas assim, acho que a gente conseguiu... Não, eu adorei. Legal tem pra muito caralho, assunto, porra. cara. Muito. E aqui, mas a gente eu quero te fazer um outro convite, se a gente puder. E aí eu vou deixar na sua mão. Eu quero que você finalize, antes de você finalizar também, você fale do seu podcast, por favor. Claro, né, do Na Real, que é muito legal. Mas eu quero fazer um combinado com você, já que a gente conhece a mesma pessoa, que é o Rodrigo Paiva. Sim. Nosso presidente do LEAD lá, Emirados. Quando ele vier, eu quero que você venha com ele. Claro, Eu acho que nós vamos ter uma opinião de alguém que tá lá no Emirados Árabes, com alguém daqui do Brasil, pra gente ter essa junção dos negócios entre os países. Cara, você vai E ver. o Rodrigo é um cara que faz negócio com o mundo inteiro também. Cara, por que não faz remoto também? Pode Existem fazer. excelentes oportunidades. Eu tenho franquias muito fortes, por exemplo, de açaí que operam em Dubai. Brasileiras que operam em Dubai. Aliás, eu tenho muito bem. Eu tenho cada case fora de empresa de açaí, na Coreia do Sul, no Vietnã, no Emirados Árabes, que é um sucesso. De ter fila. Todos os dias pra pessoa comprar açaí. Na China, eu não sabia desse dado. Eu tive na China em novembro do ano passado e esse ano agora em agosto. Sou doido pra ir lá. Espetáculo. A cabeça muda. Sou doido pra ir lá. E o mais legal é que o maior número de concentrações de cafeteria hoje no planeta é na China. E o chinês não bebia café. E nem produz café. Nem produz café. Então, assim, e quem que é um dos sócios dessas redes é a Starbucks. Ela tem uma outra rede com o bobinha, né? Governo. Cara, eu pensei que a gente não ia falar de franquia, hein? Tá parecendo a transmissão da Band de Fórmula 1, não falar da Ayrton Senna, não tem jeito. Cara. E o Lincoln conhece do Riscado. Então, cara, acaba que isso a gente pode depois falar disso, falar dessas oportunidades fora, como levar, como escalar o seu negócio para fora, por que levar o seu negócio para fora. Hoje, muitas pessoas conhecem um trabalho que a gente faz na empresa, que é muitas vezes um rearranjo tributário. Então, você abre, muitas vezes parte da sua operação é fora, você compra aqui, traz para aqui e vende para fora. Por que não fazer isso lá? Claro. Né? Você coloca uma empresa na DGM em Abu Dhabi, você tem zero de imposto no primeiro momento, depois você tem 9 só, 9 total. Aqui você tem 34. Ô, Antônio, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um encontro no final de ano, já pega lá no Porcão, a gente faz lá. E vamos fazer de todo mundo que veio no podcast, que vai sair 7, 8 dias de negócio ali fácil. E aí a gente gasta as oportunidades com o Rodrigo. Irmão, deixa aqui pra galera como é que eles encontram o Lincoln nas redes sociais, as suas companhias. Fala do Na Real também, que é bacana. Claro. @Lincoln Farias, né? É o meu Instagram, a forma talvez mais fácil das pessoas me acessarem. Legal. Ali eu trago, vocês vão ver um pouquinho do Lincoln mesmo, né? O Lincoln aqui, o Lincoln fora do Brasil. Legal. Eu gravo muitos vídeos fora do Brasil. Tem o programa Na Real, na 98 News, toda terça-feira às 22 horas. Estamos lá com um programa de 1 hora, onde a gente traz a notícia como ela é, do jeito que você entende. Adoro em 2 isso. quadros, Legal. eu, João Fernandes, Jader Monteiro e Yara Miranda. Então a gente traz de forma muito descontraída, como é aqui, Legal. muito aberta e muito direta, né? Porque não adianta a gente não falar a língua de quem está nos ouvindo no fim do dia. E das empresas, né? Meu escritório fica aqui pertinho, Sergipe 1333, sexto andar ali, o andar todo nosso. Legal. Eu, meu sócio Leonardo, que está lá também, xará do seu irmão. E a gente ajuda os empresários a escalarem seus negócios para fora do Brasil. Nós ajudamos os empresários a estabelecer não só as empresas fora, mas também fazer negócios com China, Singapura. Então, muitas vezes você tem commodity, né? Quer internacionalizar seu produto, quer internacionalizar sua empresa, procura a gente. A gente trabalha também com projetos ambientais. Então, a gente capta recursos fora. Então, bate um papo com a gente consegue estabelecer conexões boas para vocês. Legal, irmão.
Não tem o que falar, muito obrigado, velho. Foi massa demais. Eu acho que vai ser o episódio que a gente vai conseguir mais ter cortes técnicos e profundos sobre algumas matérias. Então eu fico muito feliz por isso. Obrigado pelo convite, irmão. Eu que agradeço. Corra pra sua casa, dê um beijo no seu menino, que ele merece pelos parabéns. Valeu. E mais uma vez, obrigado. Obrigado, Valeu demais, cara, até mais. Beijo, obrigado. tchau. Falou, valeu. Muito bem.